Os integrantes dessa CPI vão se reunir para a deliberação dos requerimentos. A comissão, instalada nesta semana, conta com 40 parlamentares ruralistas e 14 governistas, entre titulares e suplentes. Então, para a gente falar melhor sobre esse assunto, a gente convidou aqui para o Em Ponto um dos integrantes dessa comissão, vice-líder da oposição na Câmara, deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado pela participação aqui conosco. Como a Marina lhe fez o convite, eu peço para que ela faça a primeira pergunta. Oi, líder. Bom dia. Obrigada pela sua participação. Eu queria saber se o senhor concorda com essa visão que muitos governistas têm, que eles vão acabar perdendo, porque vão ter um desgaste muito grande na CPI do MST, mas em compensação conseguiram isolar a oposição na CPMI dos atos golpistas. Então ali eles preveem que quem vai ter desgaste é a própria oposição. Olha, eu analiso que o governo calculou mal as duas. É preciso compreender que a própria CPMI, o governo era radicalmente contra a CPMI, trabalhou fortemente para que ela não fosse instalada. Quando as denúncias ou as imagens chegaram na cozinha do Palácio, o governo rapidamente se mobilizou, usou a força-tarefa, e eu digo que gastou toda a sua energia para tentar compor uma base lá, assim como fez na CPI do Covid, eu acompanhei de perto. Portanto, o governo ele julgou com a possibilidade de não ter essa CPI ou CPMI, retardou a discussão e debate sobre o 8 de janeiro, quando percebeu que, como eu disse, chegou na cozinha do Palácio, tem claramente já imagens que provam um crime de responsabilidade, se mobilizou e botou toda a sua força-tarefa lá. Ao contrário, por exemplo, da CPI do MST, o governo, acho que errou mais uma vez, aliás, o governo está errando todo dia, toda hora, não erra mais porque não tem governo, essa é a grande verdade. Mas eu posso antecipar que o governo vai se surpreender com a quantidade de denúncias que tem, principalmente com gente envolvida do governo nos financiamentos, nessas mobilizações, nesses atos criminosos, que são essas invasões de propriedade, e vão se surpreender com coisas novas. Né? Eu não posso antecipar por aqui, mas a CPI a gente sabe como começa, não sabe o meio e não sabe o fim, mas o governo que se prepare, porque tem muita coisa que vai criminalizar muito o governo, e eu lhe garanto que pela CPI do MST, o governo não termina como começou, porque já tem comprovado realmente um histórico de envolvimento nesses crimes, por consequência, vão trazer consequências não só judiciais, como políticas também para integrantes do governo. Deputado, o que você considera que são os principais pontos aí a serem respondidos sobre MST? Porque a gente sabe que vão ter 40 ruralistas e 14 governistas ali, entre titulares e suplentes, mas a gente sabe que MST também tem muito com a discussão de reforma agrária, que não tem unidade entre ruralistas, por exemplo. Então, o que o senhor avalia que são pontos a serem respondidos sobre o MST e se o senhor acha que o debate da reforma agrária pode ser trazido à tona? Vai ser uma ótima oportunidade para conversar com a sociedade brasileira, primeiro para mostrar que o MST, esse movimento criminoso, ele se apropriou do termo reforma agrária, agricultura familiar, para justificar os seus crimes. O MST é um movimento ilegal, clandestino, né, e ele faz essa anarquia no rural brasileiro. A boa e justa reforma agrária nós queremos fazer, nós temos propostas para fazer, temos sugestão para poder fazer. Então, a primeira coisa, possivelmente, estou antecipando alguma coisa, nós vamos caminhar para fazer alguma coisa para separar MST de reforma agrária. Nós, do rural brasileiro, do campo brasileiro, da produção agropecuária brasileira, nós somos e queremos propor, precisamos, inclusive, de uma justa, correta e técnica reforma agrária. E temos que afastar o MST disso. Essas invasões ilegais com o MST, em troca do termo reforma agrária, ele faz, na verdade, para extorsão de dinheiro, para invasão de propriedade ilegal, para poder fazer a apropriação de bens, são atos criminosos. Uma vez que, olha, mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão, 1 milhão e 400 mil famílias que já foram assentadas nos últimos anos, mais de 30% abandonaram esses assentamentos. Tem uma indústria, na verdade, de sem terra no Brasil. E nós vamos, possivelmente, já vou até antecipar aqui, vão aparecer os financiadores desse movimento, inclusive fontes, está nos levando a fontes internacionais,
né, o envolvimento criminosos de pessoas que têm interesse, na verdade, às vezes, no território. Então, o governo que se prepara e a sociedade brasileira vai ter uma clara informação do que está por trás disso. O MST, volto a dizer, usou o termo reforma agrária, usa o termo agricultura familiar para justificar seus crimes. Ele é um movimento criminoso, ele comete crime, ele invade propriedades. Nós queremos paz no campo do Brasil. E paz no campo do Brasil significa não MST, não Frente Nacional de Luta. Líder, pensando na semana que vem já, a votação do arcabouço, né, o mérito, como é que o senhor acha que vai ser essa votação? Vai ter esse amplo apoio que a urgência teve? Porque até a oposição, parte dela, claro, não todo mundo, mas ajudou, né, a chegar nesse placar com uma folga imensa em relação ao número necessário para aprovar a urgência. Olha, o arcabouço, ele é longe daquilo, né, a nova regra fiscal, é longe daquilo efetivamente que o Brasil precisa. Nós precisamos de uma regra fiscal rígida, mas esse governo, é preciso ressaltar, ele tem um histórico de gastador, né? O governo Lula está copiando o modelo do governo Dilma. Isso é muito perigoso, isso é muito ruim. Mas eu vou dizer o seguinte, é o texto que tem para hoje, eu sou radicalmente contra esse texto, né? Nós estamos convencidos que a proposta do novo arcabouço fiscal ela é inviável, ela corre o risco de impor medidas para incrementar a receita, não tem qualidade no gasto, né? E há sim a possibilidade, para cumprir as metas que o governo apresenta aí, de aumentar a carga tributária. Ele não traz, de forma alguma, um texto para poder apresentar esse equilíbrio. O texto do deputado Cajado é muito melhor, né, do que aquele papel de padaria que o governo tinha mandado. Mas você imagina que nós encerramos o ano de 22, numa ressaca de pandemia, num ano de guerra que trouxe consequência para a nossa economia, né, superávit aí em relação... O superávit quase 60 bi. Né? Agora, com essa dívida nossa de 70% do PIB, o nosso dinheiro vai continuar caro. E o governo não está fazendo nenhum esforço, nem dentro do novo texto, nem no seu dia a dia, para poder abaixar o custo do dinheiro. Nós já dizíamos lá na PEC emergencial que foi desnecessária. Hoje nós estamos vendo que o impacto da aplicação da PEC emergencial ele é negativa para o mercado, principalmente nesse tão falado juro. O nosso dinheiro está caro porque o governo está endividado, está se endividando mais e está em busca de novo dinheiro. Isso naturalmente tem um reflexo em toda a economia. Portanto, preciso dizer assim, tem uma boa vontade do parlamento de fazer um gesto. Né? Esse texto ele não agrada, mas está atendendo, pelo menos minimamente, a expectativa da grande maioria. O presidente Arthur Lira tem um protagonismo importante, chamou para si a responsabilidade dessa condução, porque o governo, com a base gelatinosa, não tem nenhuma condição de, volta a dizer, o governo Lula tem um histórico de gastador, tem um histórico de ser irresponsável com as contas públicas, né? Está copiando o modelo da Dilma. Por consequência disso, como eu disse, o presidente Arthur Lira chamou para si a responsabilidade, que o governo está completamente ausente desse tema. Essa semana o Haddad esteve na Câmara, trata minimamente, superficialmente esse tema, né? E eu acho que parece que, mesmo com a votação menor, mas a votação da urgência mostrou que tem tamanho para poder avançar e ir para o Senado. Mas é preciso registrar. Esse texto é o que tem para hoje, mas ele é muito ruim e ele não atende à real necessidade nesse momento da política brasileira.